Palavra agora ao senador Magno Malta. Agradeço, presidente Arthur, o carinho, a atenção e as palavras elogiosas e muito obrigado também pela condução dos trabalhos. Nós hoje estamos no último dia e um dia atípico, porque você acaba ouvindo mais do mesmo o tempo inteiro. Gostaria, presidente, de que a minha fala, na verdade, fosse trazer à luz fatos e que as pessoas ficaram cegas para os fatos e, na verdade, tomaram um caminho, senadora Damares, onde o fato determinado foi plenamente esquecido. Se o ordenamento jurídico nacional estivesse vigente, senador Girão, certamente ela nasceu, natimorta essa CPI, porque o resultado foi anunciado no plano de trabalho. E o que nós vimos foi um contorcionismo de narrativas para chegar num ponto. Até porque golpe, quando você vai dar um golpe, ou alguém quer dar um golpe, ele não anuncia que vai dar um golpe. Quando alguém entra aí, hoje é a época da internet, alguém vai dar um golpe na internet, ele não avisa primeiro, estou bolando um golpe e estou anunciando que a partir de segunda-feira vocês vão cair no meu golpe. E o golpe, você escuta de todo mundo aqui e parece que o discurso deles foi escrito por uma inteligência artificial. Porque eles repetem as mesmas coisas e as mesmas palavras. E, na verdade, eles posam de pessoas justíssimas, amabilíssimas, honestas. É difícil entender porque nós não somos o dono da história. O dono da história é Deus. Quando eles chamam parece que eles acreditam que a Terra é plana. Falam em genocídio, em terrorismo. Um ato brutal acontecido no dia 8. E eles sofrem de amnésia quando se esquece de 2014, 2016, fogo na esplanada dos ministérios, o MST tentando invadir o Supremo Tribunal Federal, a Câmara invadida pelo MST e a guerra terrorista feita pelo MST por todo o país, e soube agora que eles estão se preparando para dar uma resposta para o governo Lula. Fazer uma série de invasões, porque nada tem sido cumprido do que foi tratado com eles. Mas com o crime organizado, eu acho que algumas tratativas já deram certo. Porque transferências de líder de organizações criminosas já ocorreram. Agora, aqueles que têm vocação para ser flanelinha do Hamas e que chamam pessoas simples, inocentes de verdade, e que por amor ao seu país e pela sua crença vão às ruas, vamos lá. A famosa greve do ABC, em que eles se gloriam que foi comandada pelo Lula. Por que eles foram para a rua? Por acreditar naquilo que ele falou. Quando, em 2016, há uma intervenção do Hollenberg, que era governador, que enfrentou os black blockers aqui, colocando fogo na esplanada dos ministérios, eles vieram convocados pelas forças sindicais, porque acreditaram na argumentação. Então, as pessoas vieram para a rua porque acreditaram no que disse Jair Bolsonaro. Eu sempre acreditei em Deus, eu sempre fui contra o aborto. Eu sempre fui contra a cultura da morte. Eu sempre fui a favor da vida. Eu sempre fui contra o narcotráfico, legalização de droga, legalização de jogo. Eu não aprendi isso com Jair Bolsonaro. Ele não me fez convocação para vir à rua. As pessoas que vieram à rua, elas já rezavam antes dele. Elas já oravam antes dele. Mas elas são debochadas aqui. Elas são debochadas aqui. Eu gostaria mesmo. A narrativa, essa CPMI trouxe à luz a verdade. Eles estão evocando uma Constituição, deputado, que eles não assinaram, que eles refutaram. Eles estão aqui falando em nome de Ulisses Guimarães que eles refutavam. Eles citam aqui o Supremo Tribunal Federal como o suprassumo da verdade. E é irrepreensível.
Mas eles atacaram Alexandre de Moraes de uma forma vil e bárbara. E eu podia repetir cada palavra de cada senador nessa CPI que o atacou na época da sabatina dele. E E além de atacar o Alexandre, entraram no Ministério Público Federal, onde eles podiam, fazendo denúncias terríveis. Aliás, eu tenho respeito por ele, mas foi ele que fez. O senador Randolph, com a deputada Gleice, o Supremo era Satanás. Alexandre de Moraes, problemático, advogado do PCC, atacaram como puderam. Não, hoje ele é um grande homem evocado todas as vezes aqui, e quando evocaram aqui não quiseram falar o nome dos outros, para não se referir ao Cássio e se referir ao André Mendonça, que deram habeas corpus para que as pessoas não viessem aqui atendendo. Bom, isso está na Constituição, o cara que vem aqui não precisa nem pedir, sabendo que um presidente tem que respeitar a Constituição. Mas eles pediram, o PT não assinou a Constituição e evoca a Constituição, essa finada, falecida, que não está em vigor. Nós temos 11 Constituições no Brasil. As pessoas estão recebendo penas desproporcionais, e sempre a base foi a dosimetria, mas estão sofrendo a 11metria ou a 9metria do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos relembrar esses fatos. Essa CPI da verdade, deputado André Fernandes, o fato determinado que você escreveu passou muito longe do relatório. O relatório que protege G. Dias, que não traz uma nota sobre ele. Essa sua CPMI que você escreveu, André, foi que revelou os fatos, foi quem trouxe G. Dias à baila, foi que deu a possibilidade dos vídeos. A tua CPMI foi que deu a possibilidade de Flávio Dino mostrar a cara, enrolar, mentir, não entregar aquilo que lhe foi pedido por uma CPI que tem o mesmo nível. Esse Instituto CPI tem o mesmo nível de uma Suprema Corte. Foi a sua CPMI, André, que deu-nos a possibilidade, quando eles falam em bolsonarismo, de conhecermos o dinismo, uma criação de um movimento. Ora, e na verdade, isso é criação da própria esquerda. A sua CPMI, e a verdade absoluta é que nós, enquanto minoria, mais donos do fato determinado, e que tivemos o desprazer, deputado Felipe, de termos sido assaltados por quem nem assinou essa CPI, e muitos que assinaram aqui posando de vida limpa, estão na lista da Odebrecht, me dá uma vontade de falar os nomes, estão na lista da Queiroz Galvão, me dá vontade de falar o nome. Ah, mas são limpinho coisa nenhuma, estão tentando usar o microfone da CPMI para limpar o traseiro, mas está na lista de Joesley Batista. Me desminta, dê um Google aí agora, membros da CPMI na lista de Joesley, na lista da Queiroz Galvão, na lista da Odebrecht, me dê. Mas passa o pano por Ramais, que estupra, que degola criança, que mata. Ontem eu vi um vídeo, senador Girão, que me desestabilizou, acabou com o meu dia. Eu estava do lado da senadora Damares, eu não tive condição de dormir, eu chamei de senador, deve estar profetizando, falei um tanto de vezes, diga receba em nome de Jesus que dá certo. Deputado Arthur, um vídeo de uma mulher não só sendo estuprada, mas vilipendiada de todas as maneiras por diversos terroristas com ela em volta. Nunca vi nada tão... Olha que eu quebrei o sigilo da Google, eu vi o que ninguém viu quando peguei a quebra do sigilo do Orkut e vi os pedófilos do mundo vandalizando criança de 30 dias de nascido, pai e mãe vandalizando criança de 1 ano, padres abusando de criança, pastores abusando de criança. E aqui eu faço uma ressalva, que nem é padre nem pastor, são bandidos que se travestem de batina, bandidos que se travestem com a Bíblia na mão para tentar facilitar o abuso. Mas essa CPMI,
revelou a verdade, deu-nos a possibilidade de trazer à baila a verdade sobre os fatos do dia 8. Houve omissão, eles não foram indiciados. Então o relatório que eu voto contra, cabalmente, e lá tem nome de pessoas que não deveria estar, o que consta? Eu quero encerrar com essa palavra. As férias de Anderson Torres. O que consta? Quem tinha que falar isso era o Ibanez. O que consta? O fato de ter sido ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Mas fizeram um contorcionismo, um evocacionismo jurídico, criticando religiosos, criticando pessoas simples. Ora, tomaram posse e viraram chupins do verde e amarelo. Chupins da democracia com o verde e amarelo. Não, nós não tomamos posse do verde e amarelo. Vocês abandonaram o verde e amarelo pelo vermelho. Vocês é que trocaram. Nós não trocamos. Essas pessoas são chupins da democracia, porque elas vão lá e pregam a sua fé e cantam a sua fé e valorizam os seus valores. E eu repito, quais são eles? A família. Nós somos contra aborto? Somos. Nós somos contra ideologia de gênero, escola com partido? Somos sim. Nós somos contra a legalização de drogas? Somos sim. Essa gente é tudo a favor dessas pautas. Nós somos a favor de Israel? Somos sim. Israel tentou 5 vezes acordo com os palestinos. Em nenhum eles queriam. Mas agora Israel não pode nem se defender. Mas os passapano do Hamas, os passapano, as tchutchuca do Hamas, ninguém abre a boca para poder falar. Mas chamam inocentes de terroristas. Inocentes de terroristas. Terrorista é quem mata, estupra, sequestra. Na verdade eram patriotas e brasileiros. Não há prova no relatório que pudesse indiciar Jair Bolsonaro. Encerra, senhor presidente. É tão somente uma peça de ficção que nenhum produtor de filme gostaria de fazer, porque não há nexo nenhum na narrativa que foi feita nesse relatório. Muito obrigado, senador. Eu passo a palavra ao deputado André Fernandes. Presidente, como eu tenho 10 minutos, eu queria perguntar se o senador Magno Malta quer usar 5 minutos e continuar falando. Se quiser falar no meu tempo, eu sei do meu tempo, não tem problema nenhum. Quer falar, meu senador? Bom, então, Veras. 5 minutos e aí eu falo os outros 5. Como é? Não, ele está cedendo o espaço dele, como foi? Senador André Fernandes. Perguntou com o Girão. André perguntou com o Girão. Vossa Excelência, com a idade que tem, dizia Nicolas Ferreira, e eu tenho chamado vocês, até que eles possam decorar, porque eles não conhecem a Bíblia, de geração Caleb, geração Josué. André Fernandes, Felipe, Jorge Seif, Cleitinho, Marco Feliciano. Nós estamos muito mais para a geração Moisés. Estamos indo, já estamos subindo. Dever cumprido. Esse é o presente deles, por estarem assentados na cadeira do poder, o amigo número 1 de Ortega, de Maduro e do Hamas. Amigo de Dilma, aqui elogiada, cortejada, que cometeu crimes com a sua organização criminosa, na época em que eles queriam a ditadura do proletariado, eles não queriam ditadura militar, eles nunca lutaram por democracia, mas foi a sua CPMI, garoto, cearense, garoto de Fortaleza, escolhido para esse momento difícil da vida da nação. Quando eu digo que criança nunca foi futuro do Brasil, muita gente se assusta. Marco Feliciano, criança nunca foi e não será. Criança é o presente. Ou cuida do presente ou não teremos futuro. Nós vamos cuidar desse presente agora. Dê o que der. Venha o que vier. Eles agora estão dizendo o seguinte: se acabar em pizza, a culpa é do Supremo. Dá nome dos ministros do Supremo? Não, porque Dilma sofreu um golpe. Golpe de quem? O ministro Alexandre de Moraes, que vocês estão cortejando agora, foi indicado pelo Temer. Ele é fruto do golpe? As decisões de Alexandre é fruto de golpe? Ministro Alexandre, se manifeste. Agora tenha coragem de dizer que foi essa sua CPMI, garoto.
de Fortaleza. Tomara que isso colhe. Geração Caleb, que trouxe à tona e nos deu a possibilidade de verbalizar aqui, deputado Gilvan, o que hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal disse nas ruas, no encontro de estudantes: vencemos o Bolsonaro e o bolsonarismo. O que é bolsonarismo? É crer em Deus? O que é bolsonarismo? É acreditar na vida? É contra o aborto, contra as drogas? É a escola sem partido? É isso? Então nós somos. O que é ser de esquerda? É apoiar o Hamas, aprovar a legalização de droga, destruição de família, é aprovar o aborto. E vocês falam de boca cheia, acha bonito, mas quem discorda disso é um marginal aos olhos dessa gente. E nós discordamos, e essa discussão só foi feita por isso. O presidente da Suprema Corte, agora na França, sofreu uma charge francesa, à la francesa, quando, ironia, o ex-presidente da França diz: Vossa Excelência podia ser o presidente, porque o presidente do Supremo falou como se fosse presidente do Brasil, dando um plano de trabalho sobre economia. Na posse dele, ele fala sobre economia, ele fala sobre infraestrutura do Brasil. O que o Supremo tem a ver com isso? Isso é pauta dessa casa. Rodrigo Pacheco, que tanto já critiquei, teve coragem de se levantar enquanto presidente dessa casa, presidente do Congresso Nacional, deputado Arthur, e falar em nome do Congresso Nacional de que essa casa sofre intervenção de um outro poder e isso não vai acontecer. Falou sobre o marco temporal, legalização de drogas, falou sobre o aborto. Nós temos que discutir aqui. Eu já bati muito, senador Cleitinho, mas tenho que realmente dizer e reconhecer a coragem do Pacheco e também a coragem do ministro Gilmar Mendes. Serve para vocês do PT bater palma para ele. Vocês deviam encerrar celebrando ele, porque ele falou lá em Paris uma verdade, deputado Gilvan. Ele disse: se hoje tem o governo Lula, agradeça ao Supremo. Agora, vocês querem chamar de terrorista mais de 70% de uma população que canta o hino nacional, que não é chupim da democracia, e mais de 90% é cristã, crê nos valores Deus, pátria, família e liberdade. Confesso que eu passaria aqui mais umas 2 horas tranquilamente ouvindo o senador Magno Malta falando, porque é sempre uma aula. Senhor presidente, e que bom que agora quem está presidindo é o senador Magno Malta. Não posso jamais tirar os créditos do deputado Arthur Maia, que se não fosse por ele, obviamente, a oposição não teria conseguido aprovar nenhum requerimento. A verdade é essa, a oposição teve sim uma certa vitória por ajuda do presidente Arthur Maia. A base governista queria simplesmente atropelar e não convocar e não aprovar nenhum requerimento dos nossos. Conseguimos aprovar com o esforço do deputado Arthur Maia. Mas também não posso deixar de reconhecer que seria bem melhor presidir dessa comissão se tivesse lá presidindo o senador Magno Malta, que eu tenho certeza que não hesitaria em fazer e solicitar um mandato de busca e apreensão no Ministério da Justiça quando teve negativa por parte do ministro da Justiça em enviar as imagens das câmeras do Ministério da Justiça a essa CPMI após a aprovação dos nossos requerimentos. Mas, só destacando algumas rápidas falas, em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com a justiça brasileira. O deputado do PT, Rubens, falou que 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, indicados pelo ex-presidente da República, sequestraram essa CPMI. Obstrução de justiça? Sequestro de fato? Qual foi o crime que o deputado do PT, Rubens, atribuiu a 2 ministros do Supremo Tribunal Federal? E esse sim de forma nominal. Os 2 que o ex-presidente indicou. Então, minha solidariedade aos ministros Mendonça, ao ministro Nunes e à justiça brasileira. A esquerda, sim, trabalha com ódio, coisa que a direita não vem fazendo e não faz. Mas eu vim falando aqui que, durante a investigação, não chegamos aos infiltrados, que não conseguimos provar um envolvimento supostamente de Dino e de Lula. Ora, em qual momento o governo quis
trazer Dino a essa comissão. O mesmo Flávio Dino que antes de ser instalado a comissão dizia que estava lambendo os beiços para vir depor a CPMI, mas que depois ficou se escondendo atrás da relatora, que é seu braço direito, atrás da base governista, atrás do governo. Se escondeu, não quis vir a essa comissão. E por quê? Verdades vieram à tona. Alguns estão dizendo, olha, a base está dizendo, olha, a oposição deu um tiro no pé com essa CPMI. Mas que tiro no pé foi esse? Porque antes estava tendo investigação dentro de 4 paredes, fechado, e ninguém sabia o que acontecia. Graças a essa comissão, a gente conseguiu buscar mensagens de G. Dias, de Saulo, de gente do Ministério da Justiça, comprovando que o ministro da Justiça sabia o que acontecia. A gente conseguiu mostrar para o Brasil a omissão de Lula, de Dino, referente ao 8 de janeiro, porque também sabiam e tinham o dever de resguardar os prédios públicos e não fizeram. Agora, se Dino tinha tanta certeza que era inocente, por que se escondeu atrás da relatora e não quis vir a essa comissão? Por que não quis vir aqui com aquele jeito debochado? É fácil vir uma comissão permanente da Câmara, onde ele tem tempo para falar, aí o parlamentar fala e ele fica com a resposta final. Tem o tempo para lacrar e debochar. Numa comissão onde ele é obrigado a responder, não vem. Teve medo. E a gente lê o relatório final, onde G. Dias, que estava lá, ao lado de pessoas dando água para os infiltrados, para os manifestantes, para os vândalos. Não consta lá no relatório, não foi indiciado pelo relatório do governo e pelo relatório do Dino. Eu não vou falar relatório da Elisiane, não, acho que ela apanhou muito, vou poupá-la. O relatório do Dino. No relatório do Dino, G. Dias não foi indiciado, mas Jair Bolsonaro foi. E um dos motivos de indiciar Jair Bolsonaro foi uma frase que Bolsonaro falou. Sabe quando, senador Magno Malta? Em 1999. Uma frase dita por Jair Bolsonaro em uma entrevista em 1999 foi um dos fundamentos para indiciar Jair Bolsonaro. No relatório do Dino. Mas G. Dias, que estava com os manifestantes, que estava com os vândalos, que viu tudo em clima de parcimônia, paz, harmonia. Não consta no relatório, não tem fato suficiente para o indiciar. No final das contas, tentaram, durante toda a CPMI, chamar os patriotas, de forma generalizada, de terroristas, mas não tiveram a coragem de chamar sequer desses tais terroristas para vir depor, para dizer o que aconteceu no dia, para dizer, foi assim, a entrada foi facilitada assim, nós entramos por esse lugar, depois fomos orientados a sair por aqui, quem estava puxando era esse aqui. Não, a comissão não quis ouvir. Quis ouvir um senhorzinho de idade, quis ouvir pessoas que tiveram conversas com um ajudante de ordens de Jair Bolsonaro em outubro do ano passado. Mas quem estava no 8 de janeiro, Força Nacional, G. Dias, Dino, Deus me livre! Esse foi o relatório do Dino por meio da relatora Elisiane Gama. E para finalizar, algumas pessoas também têm dito, será que foi uma boa ideia ter pedido essa comissão parlamentar mista de inquérito? Senhores, a verdade veio à tona. Se algo acabar em pizza, vai ser o relatório, mas a CPMI não, porque a CPMI trouxe verdade, a CPMI mostrou a verdade, a CPMI exibiu os vídeos trazendo a verdade, os parlamentares que aqui estão trouxeram a verdade. É uma pena que essas verdades não estão constando no relatório, que esse sim vai acabar em pizza. Mas nessa lógica, a oposição não faria mais nada, porque sempre o governo vai ter o poder e o domínio. Então, que Deus abençoe o nosso Brasil e patriotas do 8 de janeiro, vocês não serão abandonados. Contem conosco, porque a gente sabe que muitos, a maioria de vocês, não tiveram absolutamente nada a ver com o quebra-quebra do 8 de janeiro. Que Deus abençoe o Brasil. Amém. Obrigado, deputado André. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.